O Praxedes, ele veio para o Internacional numa situação absolutamente inusitada. O Inter foi oportunista no bom sentido da palavra. O Praxedes era jogador do Fluminense, Meneghetti, e ele falou uma bobagem numa rede social. Ele meio que comemorou o Flamengo ser líder do Campeonato Brasileiro e a torcida do Fluminense defenestrou o Praxedes. O Inter aproveitou esse momento que ele não tinha clima lá e trouxe o Praxedes. Hoje é 50% do Internacional, 50% do vínculo econômico. O Praxedes acertou nessa renovação de contrato com uma multa contratual de 60 milhões de euros, 400 milhões de reais. Essa é a multa para tirar o Praxedes do Inter. É um jogador que atua em 2 ou 3 funções do meio-campo. Esta é hoje, para mim, ao lado do Peglow, a grande joia do Internacional. O Baldasso lembra o Peglow, que eu já tinha comentado aqui. E aí eu faço 2 ponderações. Eu gostaria de saber qual é exatamente a função do Praxedes na aplicação desse modelo do Inter. Para mim é do Edenilson, mas ele pode jogar mais adiantado. Não, eu vou te dizer qual é a posição. Seria mais adiantado? Qual? Marcos Guilherme. Não. Com o pé invertido. Tá errado. Estou errado eu e o Fábio Matias, né? Então... Estamos errado eu e o Fábio Matias, que trabalhou com ele, né? Não. O Fábio Matias me disse o seguinte, ó. Conversei ontem com o Fábio Matias longamente sobre o Praxedes. Ele joga nas 3 do meio campo. Ele joga na do Edenilson, centralizado ali, né? Onde tu está pensando, Edenilson ali. Joga na do Marcos Guilherme e joga na do Bosquilha. Ele é canhoto. Se ele fez essa linha, ele está pensando ele mais adiantado, como eu disse, o Lotiel, onde é o Thiago Galhardo. Poderia jogar na do Thiago Galhardo. Poderia jogar, Claro, talvez com um condicionamento, talvez com um condicionamento um pouco diferente, né? Porque ali exige um pouco mais de velocidade. Mas ele, pelo que ele configurou nessa cobertura que eu tive com ele jogaria com o pé invertido na do Marcos Guilherme. Claro, o Fábio Matias falou assim, Meneghetti, é uma decisão do Cudê, né? E jamais ele vai querer interferir, né? Mas é ali que essa é a posição dele. Lembra que eu sempre falo que o Alisson tem que ter a velocidade, tem que ter o tabelamento dele, a combinação de jogadas, porque no Grêmio o Everton sempre vai para cima e o PP também. Isso é um equilíbrio de time? É um equilíbrio. O Bosquilha já não é veloz do outro lado. O Bosquilha é combinador de jogadas. Se tu tiver o Praxedes aqui pelo lado também, tu não tem a velocidade do cara e tu vai ter mais combinação de jogada. Eu gosto da variedade, então eu não faria isso. Eu não faria. Respeito. Se o técnico Meneghetti e o técnico Fábio Matias fazem, tudo bem. Não, mas ele disse que pode jogar nas 3. Pode jogar nas 3. E mais, hein? Dos vídeos que eu vi ontem, porque uma coisa é tu ver um vídeo de Copa São Paulo ou do Internacional na Libertadores e ver o jogo. Outra coisa é olhar o jogador. Agora eu vou baldaciar. Momento Fabiano Baldasso. Ele lembra muito o Rivaldo. Gente. De novo? Ele lembra muito o Rivaldo, gente. Baldasso, ele lembra o Rivaldo. Característica, ele lembra o Rivaldo. Não, o jeito que ele passa a bola aqui é meio... Então, ó, ganhei já está incorporado. Fala, Fabiano Baldasso. Tá, mas assim, eu acho que vale. Mas eu não acho que... Porque eu acho que lembra pelas passadas largas do Rivaldo. Mas eu acho que ele joga um pouco diferente. Ele joga um pouco mais centralizado, mais atrás. Eu não faço essa relação direta com o Rivaldo. Embora a relação não seja absurda, Meneghetti. A característica, a semelhança da maneira como jogar. O posicionamento até é um pouco diferente. Olha lá, ó. Olha ali, ó. Ele tem a característica, o jeito de bater na bola, ele lembra. O Fábio Matias me falou um aspecto muito interessante, uma expressão nova, que eu não conhecia, que ele tem uma excelente capacidade de checagem do jogo. Eu perguntei, mas Fábio Matias, o que é checagem do jogo? Meneghetti, é o jogador... Hã? Faz a leitura. É, o jogador que ele sabe o que está acontecendo ao seu entorno. Ou seja, quando a bola chega nele, ele já está 1 segundo à frente para saber o que vai fazer. E aí eu perguntei, quem é o jogador do futebol mundial que tem isso? E aí não tem comparação nenhuma com o Praxedes. Não tem nenhuma comparação. Mas jogador que tem checagem do jogo como grande virtude. E ele lembrou do Iniesta. Mas, não, de novo, não tem nada a ver o Praxedes com o Iniesta. Quer mas um exemplo daqui? Desta virtude especificamente. Quer um exemplo daqui? O Yarley tinha isso. Verdade. O Yarley, e o mais incrível, que eu não sei se outras pessoas têm, mas o Yarley tinha um negócio seguinte, ó. O Yarley entrava aos 45 do segundo tempo e em 30 segundos ele lia tudo o que estava acontecendo na volta dele. Ele tinha esse dom, entendeu? De saber, é diferente tu começar jogando, tu entender o que está acontecendo. Lembra que no Mundial o Fernandão disse lá pelos 30 do primeiro tempo, ó, encaixou a marcação. Ele já, o Fernandão também tinha isso. Mas o Yarley tinha um outro dom. Ele entrava no segundo tempo e ele conseguia ler toda a situação ao lado dele. O Bagé tá desesperado lá. Vamos lá, Bagé, fala. Não, eu preciso voltar para o estúdio. Eu sei que a gente está cuidando de alguns órgãos sanitários, de segurança, porque em casa tu não consegue falar. Eu vou dizer mais, o Meneghetti, até que pena que tu usou o termo baldaciar,
Porque tu falou uma coisa extremamente correta e que demonstra conhecimento de futebol. Então não dá para usar o termo baldaciar. Sabe por quê? Porque se eu tivesse a oportunidade de ter falado antes, eu usaria esse mesmo termo. Ele lembra demais o Rivaldo. É a passada larga, ele não olha para o chão. Outro dia numa transmissão a gente brincou. Se perguntar no final do jogo que cor é a chuteira que está jogando o Praxedes, ele vai ter que olhar, porque ele não olha. Esse menino, ele é maduro, que é algo muito difícil, que se busca por vezes adaptação ao time de cima, porque é diferente de jogar lá, de arrebentar lá na base. Ele é maduro. Tem um lance na Libertadores, quando ele entra contra a Universidade do Chile, em que ele erra uma atravessada de bola, e eu pensei, poxa, ele não vai tentar de novo. E aí a bola vai nele e ele tenta a mesma jogada, ou seja, ele tem personalidade. Isso é uma joia rara que o Internacional tem. E por isso que eu citei lá atrás, no começo da conversa, o conceito de jogo que tem o Eduardo Cudê, que foi muito bem aplicado no Rosário. Eu não tenho dúvida que ele está fazendo os desenhos muito parecidos no Internacional. E eu entendo também que ele possa ser essa figura do Lo Celso. E por isso que eu concordo com a tua lembrança do Rivaldo. Ele não é o cara que sai driblando todo mundo, mas ele é o cara que dá o ritmo de jogo, com passe, pisando na área, com finalização. E tem um diferencial da maioria dos canhotos que estão surgindo hoje, porque ele é completo, né? Ele não só joga pra frente, ele sabe marcar também. As pessoas ficam me incomodando porque eu fico fiscalizando todo mundo. Mas é que eu não posso deixar os participantes do programa. Esses dias estavam dizendo, tu cornetei o César, todo mundo se dá bem aqui. Mas eu não posso deixar de dizer isso. O Bagé chamou, ele estava enlouquecido, surtado para falar, para elogiar o Meneghetti, porque ele tem a mesma opinião que o próprio Alex Bagé. E depois eu que sou o cara que se acha no programa. Não foi esse. Eu quero o contexto não foi esse. Ele que o Meneghetti porque concorda comigo. O Meneghetti usou o termo Rivaldo. Não foi esse o contexto. Não foi esse o contexto, mas tudo bem. Nem todo mundo consegue entender com facilidade algumas coisas do futebol. O Meneghetti usou o termo baldaciar. E o termo baldaciar não pode ser utilizado para entendimento de futebol. Tá, então eu vou baldaciar aqui, ó. O Praxedes também lembra o Zidane, tá? Vai, César. Eu preciso neste... Que dia é hoje? Eu não sei qual é o dia, é sexta-feira. 22. Não é final de semana. Demitam Eduardo 22. Cudê hoje. Marcelo Medeiros tem que demitir Eduardo Cudê hoje. Porque ele não é titular. Ele não escalou o Rivaldo, o Iniesta E o Zidane. Como titular absoluto do Internacional. É um dos maiores escândalos da história do futebol brasileiro que nós estamos vendo no Beira-Rio. O melhor jogador do mundo é reserva do Internacional com 14 anos de idade. O César estava baldaciando. É um escândalo. Demita Eduardo Cudê hoje. Não deturpa as palavras, porque ninguém comparou ele com o Iniesta. Eu falei de checagem de jogo, então não deturpa. E só te lembra que nesse mesmo banco que está sentado aí, lá no banco da Arena, tem um garoto chamado PP, que está sentadinho no banco aplaudindo o Alisson jogar. Tá? Então, quem sabe tu cuida um pouquinho do lado de lá e deixa o Praxedes, que fez 18 anos agora. E o PP tem 23. O Praxedes fez 18 em fevereiro. Tudo bem, mas assim, ó, a análise do César, embora forçada a la baldaço, ela tem um fundo de verdade. É estranho, a gente tá elogiando um jogador por meia hora aqui no programa em TV aberta e o cara não é titular. É estranho. Ele tinha 17 anos, 4 meses atrás, gente. A bola tinha não 17 pede, anos. A bola não pede documento. E eu quero complementar dizendo o seguinte, se o reserva é assim, eu fico imaginando o titular. O titular tu viu na Arena, né? Quem tu é? viu na Arena. Tu viu Quem na é? Arena. O Internacional foi melhor que o Grêmio. Mas quem é o titular? Qualquer um deles, ele joga nas 3. Fala, Baldasso! O Inter vai jogar com 7, porque ele joga em 3. Não, eu só queria dizer o seguinte... Eu tenho uma capacidade imensa de estar sempre envolvido em confusão. Eu estou quieto no meu campo, sou o cara mais equilibrado do programa até agora. E aí usaram o termo baldaciar para tudo que é lado. O Alex Bagé acabou de dizer que dizer baldaciar é dizer que não entende de futebol. Quem entende de futebol é ele, que uma vez disse que o Paulão era melhor que o Jeromel. O Bagé entende de futebol pra caramba. Então eu só queria dizer para os amigos que eu agradeço as referências ao meu respeito, mesmo estando quieto aqui no meu canto. Tá bem, olha só, essa foi abaixo da linha da cintura no Bagé. Nós vamos ao intervalo, só quero dizer o seguinte, baldaciar é um estilo de vida. É um estilo de vida bem louca, tá? Mas é um estilo de vida.